Com o declínio do feudalismo na Baixa Idade Média e o renascimento comercial na Europa, o modelo econômico adotado pelos estados modernos que se constituíam também apresentou transformações. A centralização política ajudou a promover grandes expedições marítimas, um dos pilares da economia mercantilista, através da abertura de novas rotas comerciais e do estabelecimento de relações coloniais, principalmente na América. O mercantilismo ou capitalismo comercial foi um conjunto de práticas que caracterizou a economia das principais nações europeias entre o século XV e XVIII. Essas práticas econômicas são consideradas pelos historiadores como um estágio de transição do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista. Assim, não podemos afirmar que o capitalismo foi um sistema econômico, uma vez que não consistiu em um modo de produção como o feudalismo e o capitalismo. Para começar, o mercantilismo não foi igual em todos os lugares. Primeiramente, ele se espalhou pela Europa e esteve associado às monarquias absolutistas durante o Antigo Regime, mas também se manifestou em países que adotavam monarquias constitucionais, como Inglaterra e Holanda. Podemos citar algumas características gerais desse sistema econômico, mas cabe considerar que ele se manifestou de formas diferentes nos países que foi adotado, assim como apresentou variações ao longo do tempo. Por isso, é mais acertado falar práticas mercantilistas do que mercantilismo, entendido como um único sistema. Nesse sentido, houve prática mercantilista holandesa, portuguesa, espanhola, francesa e entre outros. Cada uma das coroas monárquicas procurava expandir seu império para além do continente europeu. Isso é, pretendia, via navegação ultramarina, explorar as riquezas de outros continentes. Sendo assim, o que esses estados possuíam em comum era o metalismo, que eram os metais que eram usados como moeda de compra e venda de diversos itens de subsistência. Pode-se dizer que a prata e ouro foram os primeiros dinheiros da modernidade. Também a busca pela balança comercial favorável e a busca pela proteção alfandegária, conhecida como protecionismo, que visava enriquecer o Estado e a controlar toda a atividade econômica. A balança comercial favorável consistia na ideia de que a riqueza de uma nação estava associada à sua capacidade de exportar mais do que importar. E para que as exportações superassem sempre as importações, era necessário que o Estado se ocupasse com o aumento da produção e com a busca de mercados externos para a venda de seus produtos. Já o protecionismo era adotado como forma de evitar a concorrência dos produtos domésticos com os produtos estrangeiros. Assim, os reis procuravam manter as riquezas acumuladas dentro dos limites de seus países. Essas três características em comum associavam-se a outras, de acordo com a nação na qual a prática mercantilista estava envolvida. No caso de Portugal e Espanha, o sistema mercantil tinha viés colonialista e exclusivista, isto é, praticava-se o pacto colonial. O pacto colonial exigia que os colonos não se articulassem economicamente com outras nações. O que era produzido era negociado apenas com o Estado que o colonizara. Uma outra característica do mercantilismo é o intervencionismo estatal. Com a formação dos Estados modernos, os reis estavam fortalecidos e dominavam vastos territórios, antes divididos em feudos. Dessa forma, as coroas passaram a ter um grande controle sobre a atividade econômica, patrocinando as relações sociais, as grandes navegações, estabelecendo tarifas para produtos estrangeiros e cobrando impostos. Já o mercantilismo metalista foi adotado pela Espanha e trouxe um grande enriquecimento no que se refere ao ouro e à prata, que foram encontrados e explorados no continente americano. Isso, entretanto, não fez com que se desenvolvesse o comércio, a indústria e a agricultura do país, havendo necessidade de importar produtos e pagar com essa riqueza acumulada. As importações superavam as exportações, e isso acabou gerando uma déficit na economia espanhola, o que ocasionou uma crise bastante longa da história. Outro tipo de mercantilismo foi o adaptado pela França. Suas atividades comerciais eram baseadas na produção agrícola e em artigos luxuosos destinados à exportação. O mercantilismo francês era denominado como colbertismo. Este foi considerado um mercantilismo industrial.